Aproximadamente na mesma época em que estavam sendo finalizadas as negociações do Tratado de Tordesilhas. A gente tem uma data específica, né? Mas durante alguns meses ainda foram feitos alguns ajustes, assinadas ratificações num país, no outro, enfim. Nesse mesmo período morreu o Príncipe Perfeito, como era conhecido, Dom João II. Esse que foi um rei de Portugal responsável assim, por um grande avanço das grandes navegações. Quem o substituiu foi o seu sobrinho Dom Manuel I, que vai ficar conhecido como o Venturoso, ou o Sortudo, porque praticamente ele vai colher durante o seu reinado inúmeras coisas grandiosas que vão acontecer no seu reinado, vão ser fruto do que foi feito pelos seus predecessores, de maneira que ele fica então com essa alcunha de o Venturoso. Ele governa entre 1495 e 1521. Então vou fazer aqui um panorama superficial desse período e depois, naturalmente, a gente vai tratar de vários pontos especificamente que aconteceram no seu reinado, né? Especialmente, é claro, né, o descobrimento do Brasil, também a viagem de Vasco da Gama às Índias, enfim, tem outros ainda, a gente vai tratar aos poucos. Então a primeira coisa é o seguinte: quando Dom João II morreu, ele tinha em mente ainda que seria possível estabelecer um comércio vantajoso para Portugal nas Índias. Então ele tinha o Bartolomeu Dias, tinha quase chegado lá nas Índias, né? Mas o Pero de Covilhã já tinha vasculhado ali toda aquela região. Então ele sabia que ele imaginava que fosse possível Portugal habilidosamente, mandando pessoas com capacidade de negociação, estabelecer um comércio vantajoso e se tornar uma espécie de intermediário direto, vamos dizer assim, ou de único intermediário entre as mercadorias do Oriente, especialmente as especiarias, e a Europa, evitando assim outros atravessadores, o que era assim um negócio dos sonhos mesmo, assim, era algo... Enfim, foi o grande objetivo de Portugal durante todo esse tempo. Porém, o que ele não sabia e não conseguiu prever é que aquele comércio não apenas porque, veja, um dos problemas, né, que fez com que Portugal buscasse esse recurso, né, de atingir as Índias, contornando o continente africano, era o fato de que os intermediários eram maometanos, islâmicos, muçulmanos. E o que Dom João II não previa é que lá nas Índias os muçulmanos controlavam o comércio. Lá, eles não eram apenas atravessadores, lá eles já eram os grandes controladores do comércio. De maneira que é impossível negociar, ficava impossível negociar, ficava impossível se tornar o protagonista desse comércio. Então, logo no início do governo do Dom Manuel, o Dom João II já estava preparando a expedição do Vasco da Gama, mas ele morre antes dela ir. Então, logo no início, o Vasco da Gama parte e ele vai chegar lá, tentar estabelecer essas negociações e, apesar de todo o sucesso que a gente vai ver dessa viagem do Vasco da Gama, ele vê que negociações não serão possíveis. Tanto é que a segunda expedição, que já é a do Pedro Álvares Cabral, que descobre acidentalmente, entre aspas, né? Digamos assim, secundariamente descobre o Brasil, vai depois lá para as Índias e ele chega negociando, né? Assim, digamos assim, embaixadas respeitosas, elogiosas, mas no fim ele acaba bombardeando Calicut. Então dá para perceber que não era possível manter esse comércio pacífico e harmônico. Então virou a lei do mais forte. E Portugal foi o mais forte. E a gente vai ver que ele vai dominar então esse comércio lá, militarmente falando. Essas expedições que antes iam algumas dezenas de navegadores, marinheiros, agora elas vão mudar completamente. Vão levar até 2.000 soldados, artilharia pesada.
E a nobreza, né, que é aquela classe especializada na guerra, vai protagonizar, vai liderar as expedições. Por um tempo, entre 1508 e 1515, vai se destacar a personagem do Afonso de Albuquerque. Ele foi governador lá nas Índias e ele vai ter uma série de sucessos. Provavelmente o personagem de maior renome aí da história de Portugal lá nas Índias. Ele vai conquistar Ormuz, que eu mostrei num videozinho, né? Tem um videozinho que eu coloquei o mapa. Ormuz, que era a porta de entrada do Golfo Pérsico, e vai conquistar Malaca, ou Malaca, que era a porta de entrada dos mares chineses. Então Portugal vai realmente, assim, nesse período, vai se tornar a maior potência marítima comercial da Europa, o que é um feito enorme. Um país pequeno, com pouca gente, com poucas riquezas, vai conseguir esse feito aí, tá? Além disso, o Dom Manuel vai conseguir dominar, completar o domínio do Marrocos ali no norte da África, o que foi mais uma conquista, né, para Portugal. O que mais que ele fez? Sim, as ordenações afonsinas, que eu já falei também, vão ser agora aprimoradas, modernizadas e vão receber o nome de ordenações manuelinas durante o governo do venturoso Dom Manuel I. O título que ele vai assumir, vejam só qual vai ser, eu vou ler aqui para vocês. Antes era rei de Portugal. No início, o título do rei de Portugal era rei de Portugal. Depois conquistaram o sul, junto aos infiéis, ficou rei de Portugal e do Algarve. Depois, com a conquista de Ceuta, que eles chamavam de Algarve da Além-Mar, ficou rei de Portugal e dos Algarves. No final do governo do Dom Manuel, ou antes do fim, olha o título dele. Rei de Portugal e dos Algarves e Senhor da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Então você vê que, o Império Português englobava tudo isso. E chegando ao ponto de Portugal, nas primeiras décadas, poder, meio que, entre aspas, desprezar o Brasil. Essa grande conquista, esse grande território aqui, era secundário para Portugal, porque ele tinha muitos negócios para administrar na Ásia, o foco do comércio e da rentabilidade dos negócios estavam lá, tá certo? Bem, isso vai acarretar também o seguinte: quanto mais crescia o Império Português, maior a necessidade de o Estado assumir as iniciativas e o Estado ser o protagonista de todas as ações comerciais e militares, naturalmente. Então, percebam que vai haver um crescimento do poder estatal e, além de um crescimento do poder estatal, uma centralização política na mão do rei. A iniciativa privada já vai, digamos assim, ter muito menos espaço nesse período e sempre que tiver alguma ação vai ser controlada e dirigida pelo Estado. Isso vai intensificar uma coisa chamada patrimonialismo, que em poucas palavras seria dizer o seguinte: um grupo de pessoas ligadas ao rei que condensam muito poder em suas mãos, muito poder político e econômico, e que começam a atuar com a coisa pública para favorecimento próprio, ou para favorecimento de um pequeno grupo. Então, esse patrimonialismo, tratando a coisa pública como privada, já existia em Portugal e vai se intensificar nesse momento. E vai ser uma marca da história do Brasil, uma herança de Portugal para o Brasil, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Então, o governo do Dom Manuel I, um estrondo, um grande sucesso aí para Portugal, que se torna aí a maior potência europeia da história. Daquele período da história, pelo menos. Beleza? Então é isso aí, um abraço para vocês.